Olá, amigos, família, seguidores aí dessa minha jornada, dessa caminhada. Resolvi gravar esse vídeo hoje aqui em San Martín del Camino, um pueblo muito pequenininho, né? Eu estou aqui no albergue, agora são 18 horas. E resolvi gravar esse vídeo para passar um pouquinho sobre esses primeiros 15 dias de caminhada. A caminhada ela nos leva a algumas etapas, né? Nos primeiros 15 dias eu passei por etapas aí de desgaste físico, né? De desgaste mental. Eu estava com um resfriado, uma gripe muito forte, com tosse, com a garganta irritada, muita coriza, muito catarro, assim, mal mesmo, a pressão muito forte na cabeça. A partir da minha subida aí na Serra de los Perdiones, e isso me dificultou bastante, né? Mas graças a Deus pude contar aí com o auxílio dos amigos e de pessoas que eu nem conheço que de várias formas enviaram suas energias positivas e me ajudaram bastante. Eu deitei um dia mal e acordei no outro dia muito disposto, muito animado e já sem praticamente nada do que eu estava sentindo. E o caminho aí ele tem muitas dificuldades de terreno, né? De muita pedra, terras, muitas subidas, descidas também, né? Não imaginava que uma descida gerasse tanta dificuldade e às vezes maior do que a própria subida, porque dificulta os joelhos e tal. Mas tudo isso faz parte e a gente o corpo parece que vem acostumando, né? Com o tempo vem acostumando. O mais importante disso é que durante essa caminhada a gente vem refletindo muitas coisas da nossa vida, dessa minha jornada aí de 54 anos. E é impressionante como a cada dia vem novas reflexões, novas tomadas de decisões que eu venho fazendo, e até confessando aqui, eu tenho um grupo que sou eu, um grupo de WhatsApp, e que normalmente quando eu tenho uma playlist de Spotify que eu coloco para ouvir logo de manhã, assim, e em seguida me vem uma vontade de falar sobre o que eu estou refletindo no momento. Aí eu mando para esse meu grupo que é eu. Esse meu grupo é eu e minha esposa, na verdade, né? Até porque ela fica, ela ouve todas as minhas reflexões, interpreta e a gente vai conversando pelo caminho. Ela está fazendo o caminho comigo, né? Ela é a pessoa que fica, mas não fica, ela está junto o tempo todo. Assim como todas as pessoas que me acompanham e que vêm mandando boas energias aí para não desistir. Então isso é o que vem acontecendo aí todo dia e isso é o que vem incentivando a continuidade, porque a vida como ela é, a vida real, sim, dá muita vontade de muitas vezes desistir. Você começa a pensar, né, se deixar a mente ir para esse lado, começa a pensar de por que eu estou fazendo isso, né? Por que eu estou aqui sofrendo, passando dificuldade, cansado, por quê, né? E na verdade a gente começa
administrar bem. Eu estou nessa fase agora, a fase mental, né? É, e transformar esse porquê no para que eu estou aqui, né? E vem muitas respostas, né? Eu tenho tido assim retornos incríveis do que eu venho refletindo, né? De tomada de decisões minhas que eu estou fazendo aqui em relação a diversos assuntos, né? E também em relação a pensamentos, ideias e energias que eu demando por aqui em relação a pessoas, né? Logicamente mais a família, mas também a amigos, né? E o retorno sempre vem, de alguma forma ele vem, é incrível. O retorno é praticamente imediato, né? Tenho algumas situações de eu estar na hora, no momento assim, pensando em determinada pessoa e essa pessoa me manda uma mensagem, e essa pessoa me dá um retorno assim, praticamente imediato. E isso eu acho que é um dos principais momentos aqui em relação ao caminho, né? Acontece, não passa um dia sem acontecer alguma coisa. Hoje que foi um dia assim, só para citar como exemplo, foi um dia assim de um caminho um pouco mais chato, porque ele é muito próximo a estrada está muito próxima da estrada de automóveis, né? Uma via, e não é legal. O bom é quando está no meio do mato mesmo, né? Porque aí você consegue refletir melhor. Mas aí de repente aparece um local onde uma pessoa, né, está ali disponibilizando algumas frutas, suco para os peregrinos que estão passando, mediante a donativos, né? Então você só pega o que você quiser e dá o que você acha que deve dar. E uma pessoa alegre e tal, né, te recebendo. E nesse exato momento, nesse local, quando eu cheguei, eu vi um casal e dois filhos pequenos, né? Eu direto, né, pedi de onde vocês são, né? Aí eles falaram que eram mexicanos. Eu disse, vocês estão fazendo o caminho em família? Sim, estão fazendo, com a maior naturalidade, estão fazendo o caminho em família. A menina tem 9 anos e o menino, se não me engano, 12 ou 13. A gente sabe que, pai, que você conduzir uma criança nessa idade caminhando, né? Caminhando o tempo todo e, e ainda, eles não saíram de San Juan como eu saí da França, eles saíram de Lourdes, na França. O caminho deles é 920 quilômetros, então é impressionante, né? E aí eu perguntei pro pai, né, o mexicano, por que ele estava, qual era o propósito, né, para ele dessa caminhada. Aí ele disse, assim, diretamente, o propósito é a união familiar, né? É o relacionamento, esse contato diário com as dificuldades, passando para os filhos, né? Qual a melhor forma de agir, de, de enfrentar as dificuldades de um caminho, né? E aí eles até vieram andando próximos hoje e o tempo todo, principalmente o pai e a filha, né, de 9 anos, eles saíam correndo quando tem as setas do caminho, né, que vão indicando por onde você deve ir, as setinhas amarelas, e eles começavam a correr os dois, quando estavam próximos, correr, né, depois de toda a caminhada, e bater na placa assim, quem batia primeiro, né. Então, assim, sempre alguma mensagem vem no caminho, né? Se não é sua interna, é externa. Ela vem, de alguma forma vem. Não passei um dia sem ter alguma coisa impressionante acontecendo comigo, né?
momentos assim de oração, muitos. Eu era uma pessoa que sempre tive dificuldade de parar e orar mesmo, né? E com as dificuldades que vão aparecendo, a gente vai de diversas formas orando e o resultado sempre vem. Quem tem aí acompanha meus vídeos aí, pode identificar alguns momentos sensacionais assim do, do, do que eu estou experimentando em relação a Deus. Assim, é muito bacana assim a gente conseguir ver que em tudo tem a participação, né? A coisa vai andando e você vai começando a reconhecer, né, essa participação. E então, nesses primeiros 15 dias, assim, já se dissesse assim, eu vou para agora, não vou poder fazer mais e tal, esses 15 dias já teria valido muito a pena. Mas eu sei que tem muita coisa por vir aí. Eu tive um momento também, 2 dias atrás, em que estava muito difícil, né? É uma região muito árida, né? Desértica, e estava bastante complicado. E aí à noite fui verificar as datas, né? Eu tenho que dia 24 eu tenho que estar saindo de Santiago, então eu tenho que chegar antes disso, pelo dia 21, né? 20, 21, 22 no máximo, para poder dar tudo certo, que depois eu viajo para Barcelona. Então, se eu seguisse o caminho completo, como eu estava fazendo, não iria bater as datas, não ia dar certo. E como eu estava bastante cansado e assim já extenuado em relação ao corpo mesmo, eu resolvi pular algumas cidades, né? Fiz esse caminho, mas de ônibus, de táxi e ônibus. Pulei 5 cidades, né? Fui diretamente para Lyon. E estou muito tranquilo em relação a isso. Para mim foram 5 dias que entraram num dia só, né? Tá tudo certo. Como eu falo aqui, o caminho ele é individual. O caminho ele é individual. As pessoas não precisam se preocupar em fazer completo, né? Porque cada um tem uma forma de fazer, né? Aqui, se você vier fazendo aqui, você entende que você não precisa cumprir aqueles dias ou quilometragens que são sugeridas, né? Porque em cada pueblo tem albergues, tem lugares para você parar, para ficar. Então, a gente chega à conclusão assim que o fazer 24, 25, até 26 quilômetros por dia dá legal, né? Passando disso, sacrifica muito, né? Então, não tem porquê. E então, assim, a minha conclusão dessa primeira etapa em relação ao caminho é que o caminho ele é individual. A caminhada é que é coletiva. E é coletiva no sentido de que não só as pessoas que estão fazendo comigo aqui o caminho, né? Que isso é muito bacana também, já mudaram várias, né? Já foi passando. Eu conheci gente do mundo todo aqui e vai mudando as pessoas, né? Até porque eu fiz esse pulo aí de 5 dias, então mudou completamente. Só estou com as pessoas que eu comecei lá em Saint-Jean, que são o pessoal do Rio Grande do Sul aí que a gente acabou igualando as nossas datas aqui, porque eles também precisam chegar mais ou menos na mesma data. Então, a caminhada coletiva não só com essas pessoas que estão aqui, mas com muita gente que está me acompanhando, né? Com a família, os amigos e muitas pessoas que eu não conheço, né? Que estão me acompanhando, que mandam mensagens, e isso assim, isso me emociona demais, demais, assim, eu ver que tem pessoas que
que estão assim ficando, mandando mensagem, que estão entusiasmadas a vir fazer o caminho também, ou que estão mandando força ao mesmo tempo entendendo que eles também podem fazer alguma coisa. O caminho não é o caminho de Santiago, né? Cada um tem o seu caminho na vida. Então, isso tem me emocionado muito e só isso já vale muito tudo que eu estou fazendo, né? Então, para não tornar isso muito grande, tá? Tô aqui improvisado, eu bato na mesa aqui, dá uma tremidinha na câmera, mas tudo no improviso mesmo, né? Não estou fazendo um vídeo para ser transmitido depois. Isso até pode acontecer, mas eu não tenho uma direção, não tenho uma produção aqui me auxiliando. Eu venho aqui, abro a câmera e falo o que eu acho que eu tenho que falar. E eu acho que isso é muito legal, porque na verdade é a realidade, é a vida como ela é, né? Muito obrigado, o caminho continua. A princípio, eu acho que mais 15 dias. Hoje foi meu 15º, eu acredito que com mais 15 dias eu devo estar chegando. Ai, que tem mosca pra caramba. Devo estar chegando em Santiago de Compostela e vai ser muito emocionante. Espero que eu consiga transmitir a emoção de lá. Mas tem muita coisa até Santiago de Compostela. Beijo a todos.